Olá, tudo bem? Meu nome é Solange Cibele, eu sou uma advogada sistêmica, sou consteladora sistêmica, sou facilitadora de um projeto aqui do Ministério Público, trabalho como colaboradora na Defensoria Pública da União, mas o mais importante é que eu sou mãe da Amanda, do Samuel e da Júlia. E eu vim hoje aqui conversar com vocês um pouquinho sobre adoção consciencial. O que é adoção consciencial? É uma adoção realizada com consciência, né? Eu faço um trabalho com pais, né? Pai, mãe ou pais, porque a adoção ela pode ser feita, realizada por solteiros, né? Então, uma pessoa que quando ela tem o desejo de adotar e ela quer uma orientação, ou quando ela está pensando se quer ou não, né? Então, ela me procura e nós fizemos todo um trabalho, né, de consultoria. Primeiro, se ela chega para mim, ela não decidiu ainda se ela quer adotar ou não, né? Às vezes está fazendo inseminações artificiais ainda, às vezes está fazendo tratamento para infertilidade, ou às vezes já passou, né, dessa fase, mas ainda não sabe. Então nós fazemos alguns trabalhos, alguns exercícios sistêmicos para olhar para essa questão e se chegar um momento em que ela se sinta segura para adoção, né, nós iniciamos todo o processo. E aí, então eu faço esse acompanhamento desde antes, né, até o final, com a concretização, né, da adoção, no caso. Eu tenho sido procurada e algumas pessoas têm vindo me perguntar sobre adoção direta, né? O que é adoção direta? Adoção direta, nós temos, né, um termo utilizado aqui no Brasil que chama adoção à brasileira, né? O que é adoção brasileira? São aquelas pessoas que dão os seus filhos, né, suas crianças a outras pessoas, e isso não é feito judicialmente, tá? Então, eu sei que tem uma criança que a mãe, né, decidiu dar em adoção, e eu vou lá e busco essa criança para o meu convívio e trato ela como um filho. Então, a adoção brasileira, ela não é permitida, ela não tem respaldo no ordenamento jurídico. Na realidade, esse tipo de adoção tem suas implicações penais também, né? É você pegar uma criança e registrar no seu nome, né? Sistemicamente, nós temos também, quando olhamos para essas questões, vemos vários sintomas, várias coisas que acontecem, né? A gente vai estar conversando muito sobre adoção nesse canal também, tá? Mas primeiramente sobre adoção direta. Então, uma pessoa chega e fala: doutora, a prima da minha vizinha, da minha tia, tem uma pessoa lá que soube que quer dar a criança e eu vou pegar. E aí, o que a senhora acha? Então, como advogada, na realidade, eu me deparo muitas vezes, quando a pessoa vem para mim, ela já vem um pouco decidida a ficar com a criança. Né? E aí eu vou dar toda a orientação, vou falar sobre as implicações criminais, vou falar sobre o nosso ordenamento jurídico, né? Tem algumas práticas, né, de adoção direta que tem respaldo, né, que é no caso do padrasto, da madrasta que querem fazer a adoção dessa criança, né, dos familiares que têm vínculos sanguíneos, né, então até sistemicamente nós olhamos com bons olhos, né, porque a criança não sai da família, a criança continua com o parente, né, e a Defensoria e o Ministério Público, a lei, né, geralmente, antes dessa criança perder o poder familiar,
se busca na família alguém que possa ficar com a criança para a criança continuar no seio da família, né? Com alguém da família. Quando chega a tirar o poder familiar e essa criança vai para um abrigo e depois vai para uma família substituta, é porque já foi feito todos esses passos e não tinha ninguém realmente que pudesse ficar com a criança, tá? Mas então, aí eu tenho vínculo afetivo e eu tenho vínculo sanguíneo, tá? É feita a adoção direta. Ou nos casos de criança acima de 3 anos ou adolescentes, onde tem vínculo de afinidade, vínculo afetivo, então, né, entramos com o pedido de adoção, tá? Quando é um bebê pequeno, se tem vínculo afetivo, só o vínculo afetivo, não se comprova, né, o de afinidade. Por quê? Porque a criança, né, um bebezinho ainda não teve tempo para criar. Entramos então, não, doutora, eu quero mesmo assim, mesmo falando de todos os riscos, né, que o Ministério Público tendo conhecimento, ele pode vir, né, levar essa criança para um abrigo, e porque dos requisitos para adoção direta, além da afinidade e do vínculo afetivo, é a questão de boa fé, né? Então, se eu peguei uma criança, né? Eu peguei para ajudar, né? A gente vai conversar sobre esse tipo de ajuda em outro vídeo, tá? Mas assim, então, se for, em algum momento, se for detectado que houve uma má fé, né? E que a pessoa quis pegar essa criança, né? E não passar pelos trâmites legais, essa criança é levada para um abrigo e do abrigo ela é colocada em família substituta, tá? Sistemicamente falando, né, o que ocorre quando eu pego uma criança, né? Eu tenho toda uma lei, né? Então eu tô burlando essa lei, né? E além disso, eu tenho vários casais na fila, né, no Cadastro Nacional de Adoção, que passaram por todo um processo de avaliação psicológica, financeira e afetiva e tudo mais, né? Como é? A pessoa, ela quer adotar, ela vai até a vara de infância, né? Ela conversa com a defensora ou com o defensor público. Fizemos uma ação, que é uma ação pedindo habilitação, tá? Esse casal ou essa pessoa, né? Ela vai passar por uma série de processos, tá? Geralmente não é rápido, né? Alguns casos sim, mas dependendo da pessoa, das questões, demora um pouquinho, né? 1 ano, 2, 3, eu já peguei caso de 7 anos para habilitar no cadastro, né? E aí essa pessoa passou por todo esse processo até ter homologado seu pedido, né? E ter conseguido entrar para esse cadastro nacional de adoção e tá lá esperando a sua criança, tá? Tá esperando pacientemente, né? A gente fala que quando a gente engravida, né, na barriga, nós temos um prazo certo, né? Ou vai até aquele prazo ou vem antes, né? Que são os 9 meses. Mas, ou 38 semanas, 42 semanas. Mas, quando nós engravidamos de um bebê que está sendo gerado no coração, nós não sabemos qual é o prazo, né? Então, essas pessoas estão lidando com essa ansiedade esperando essa criança, né? Então, uma criança que era para ser de um casal, de uma pessoa que está lá, que fez todo o trâmite, né? Ela não tem esse bebê porque uma outra pessoa resolveu que não ia passar por tudo, né? Não ia passar por tudo que é necessário passar e todo o cadastro. E, né, no caso, ia fazer o quê? Foi lá e pegou a criança. Então, eu sempre deixo claro, tá? É muito arriscado, é muito temerário, porque não tem como a gente se apega à criança, tá? Por menos tempo que a criança esteja com a gente se apega,
tá? A gente vai, fica alguns meses com essa criança, pede a guarda, né? E aí quando pede a guarda dessa criança, comunica-se, né? A Defensoria, o Ministério Público, e aí, não poucas vezes, ocorre de essa criança ser levada para o abrigo, né? E do abrigo, constatada a má-fé dessa pessoa, ele não volta para essa primeira família, ele vai para uma família substituta que esteja devidamente no Cadastro Nacional de Adoção, tá? Então, assim, eu sei que é feito, principalmente em alguns lugares do país, como o Norte e o Nordeste. Nós também temos bastante, acontece bastante em cidades de fronteiras, né? Mas, apesar de você poder obter a guarda provisória dessa criança, depois, quando entra, né, com o pedido de adoção, às vezes, né, muitas vezes não é deferido, homologado. Então, assim, o meu conselho sempre vamos fazer tudo certinho, vamos fazer tudo dentro da lei. A lei não é justa, demora muito, cada lugar tem o seu jeito, sim, concordo. Mas há uma razão para tanto cuidado do Ministério Público, há uma razão para o cuidado da Defensoria Pública, tá? Há uma razão pela qual a lei foi escrita dessa forma, tá? É para evitar, para assegurar a proteção para essas crianças, para evitar que essas crianças sejam vendidas ou sejam utilizadas como moeda de troca, né? Ou de repente sequestrada para outro país, ou gente, tanta coisa que assim que pode acontecer. Então, se eu posso cuidar mais, e aí fica um pouquinho mais difícil pra gente que vai pro cadastro de adoção, né? Mas pensando num todo, pensando com um pensamento sistêmico no todo, na proteção das crianças, né, no porquê que essa lei assegura tanta essa proteção, né? É porque aconteceram N coisas que a lei teve que ficar mais severa, né? Para evitar algumas coisas, sabe? Venda de criança, criança sendo utilizada para prostituição. Então, né? Vamos, assim, eu sei que quando a gente decide ter um filho, a gente quer logo. Eu sei que quando a gente decide pela adoção, a gente quer logo, né? Porque quando a gente decide, a gente quer esperar no máximo 9 meses, né? Esse é o nosso humano, né? Mas toda essa espera que se tem pela criança, ela é muito proveitosa, porque você vai trabalhar várias questões, tá? Se você tiver oportunidade, tá, de na sua cidade ter uma pessoa que trabalhe com adoção e que faça esse trabalho que eu faço, tá? De acompanhamento antes do processo, durante o processo, até findar o processo, com um olhar sistêmico para toda a questão, que vai trabalhar as suas questões do por que você chegou à decisão de adotar, por que seu esposo, né, como seu esposo está vendo isso, ou às vezes é o contrário, ou se é uma pessoa solteira, né, ver as implicações dessa sua decisão. Então, eu te indicaria procurar alguém que possa te auxiliar. Aqui a gente tem um grupo maravilhoso, que é o Aconchego, né, e tem reunião uma vez por mês. Então, nós temos reunião para adoção tardia, tá? Eu não sei, né, de onde você é, mas sobre adoção direta, é isso que eu tenho para falar com você, tá? Dá para fazer, muitas pessoas fazem adoção direta, pegam a criança, registram um nome e seguem a vida, assim, dessa forma. Às vezes dá certo. Tá? Às vezes pega a guarda compartilhada e depois de 3 anos, 4 anos entra com o pedido de adoção, mas
tanto no olhar jurídico quanto no olhar sistêmico, lá na frente tem algumas implicações que você vai ter que lidar. É aquela velha história, toda decisão tem um preço a pagar, às vezes um preço bom, às vezes um preço ruim, né? E então eu espero te ajudar um pouquinho a colocar luz, né, sobre essa questão da adoção direta, tá? E mande suas dúvidas, mande suas perguntas, mande seus temas. A gente vai olhar para a infertilidade, a gente vai olhar para a inseminação artificial, tá? Para bebê de proveta, barriga de aluguel. Vamos conversar sobre todos os assuntos. Com calma, tá? Tudo no seu tempo.